Olá pessoal do canal História Interativa, olá pessoal do sexto ano e todos os amantes do estudo de História. Professor Aloysio aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez vamos continuar o assunto sobre História da África e hoje iremos falar especialmente sobre o Império do Mali, um dos mais importantes impérios africanos, certo? E que trouxe aí uma importante história cultural, social e religiosa. Olha só, algumas coisas eu destaco quando estudo a África. A primeira coisa que eu destaco é sobre o valor da história oral. A história da África é uma história oral, ou seja, transmitida boca a boca. O que é que acontece? Você tem aí a valorização do que você não tinha até 1920, que só valorizava a história escrita, né, que eram os positivistas. E agora, com essa nova forma de encarar o estudo de história, né, uma maneira mais culturalista, nós temos a valorização da história oral. Então foi possível fazer estudos, pesquisas sobre a história da África, ok? Já que vários povos ali não dominavam a questão da escrita. Embora iremos falar nesta aula sobre uma importante cidade chamada Tombouctou, né, que era o centro da intelectualidade africana, certo? Outra coisa que eu destaco como importante é a Lei 10.639, né, da LDB. Esta lei ela determina que o ensino da história da África seja transmitido nas escolas e, né, ela regulamenta essa parte aí tão importante do ensino de história, que é o ensino da história da África. Olha só, outra coisa que eu destaco aqui de início, né, é sobre a importância cultural que a África representa para nós brasileiros. Então existe um peso quando nós falamos de África, porque foram mais de 300 anos de escravidão, né? E esses povos vindo para o Brasil trouxeram sua cultura, sua religião, né? Sua língua, não é verdade? Então várias e várias coisas que foi transmitida aqui para os brasileiros. Então olha só, o Brasil, né, na realidade nunca existiu a teoria da raça pura. Nenhum povo é puro. Todos os povos têm misturas, né, na sua formação. Mas o Brasil, principalmente, é um povo bastante híbrido, né? Ele é uma mistura de cultura com o europeu, negro africano, o indígena. Então tudo isso aí forma o nosso Brasil e outros povos que vieram depois, né, imigrantes. Então tudo isso forma a cultura do nosso Brasil. E a cultura africana tem um peso muito forte na nossa cultura, certo? Então eu peço a você, também abro esse parênteses aqui, que está assistindo esta aula, se inscreva no nosso canal, não se esqueça, certo? Vamos chegar aos 100 inscritos e depois vamos partir para os 1.000 inscritos e por aí vai, né? Então, nos ajude nesse sentido, se inscrevendo, aí desde já eu agradeço. Voltando aqui, falando sobre o Império do Mali, né? A formação do Império do Mali conta os griots que tudo começou com um príncipe de etnia mandiga chamado Sundiata Keita. Desde já quero falar, já, né, falaremos sobre os griots, que eram na realidade mestres, professores ali no Império do Mali. Ele e seus seguidores, Sundiata Keita, venceram os sócios, seus opressores, na Batalha de Quirina, em 1235. E depois de vencer também outros povos vizinhos, fundaram o Império do Mali. Então você pode ver nesse mapa aí que está representada, né, à esquerda do seu vídeo, que você tem essa partezinha aí em lilás, né, em rosa, uma mistura aí, que você tem aí o Império do Mali. Você tem Tombouctou, né, você tem Diginé, que é uma das cidades mais importantes,
né? E outras cidades aí que englobavam aí o Império do Mali, né? Essa é a localização geográfica desse império, certo? Olha só, gente, você vai ver, né, a importância dos griots na cultura malinesa, porque eles eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções de seu povo. No passado, os griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores particulares de seus filhos. Eles ensinavam arte, conhecimentos sobre as plantas, tradições e histórias e davam conselhos aos jovens e príncipes. Então você tem os griots aí atuando em diversas áreas ali, né? Na área artística, com a música, na área do ensino, né? E transmitindo aí histórias, né? Então essas histórias que eram transmitidas eram passadas de geração para geração. E assim eles preservaram a história malinesa, né? Além dos griots contadores de histórias, havia também os griots músicos e os cantores, que interpretavam e conservavam canções tradicionais. E havia ainda mulheres griots, que faziam o mesmo que os griots homens. Então, tanto mulheres como os homens ocupavam essa função e eram respeitados ali dentro da cultura malinesa, certo? Lembrando que nós estamos falando aí a partir do ano 1235, certo? Formação do Império, né? Nós temos aqui algumas informações sobre a questão do imperador, né? No poder, Sundiata Keita converteu-se ao islamismo, religião criada por Maomé e cujo princípio fundamental é a crença no único Deus. Você vai ver que a partir do momento que o islamismo entra, né, ali na cultura africana, principalmente no Império do Mali, ele vai fortalecer o imperador e vai fortalecer a política, né, daquele império. Por quê? Porque nós temos na África, melhor dizendo, vários reinos, vários povos com diversas etnias. Tem pessoas que pensam assim, falar em África é falar em uma coisa só. Não é, né? Eu expliquei numa aula que dei agora há pouco, sobre essa importância, está aqui também no meu canal, certo? Olha só, a África ela é um conjunto de etnias diferentes, povos, sociedades diferentes ali, né? Não é somente a cor que diferencia, ou que, porque são semelhantes, melhor dizendo, na cor, que são iguais, não, gente. Existem várias diferenças dentro do império, dentro dos impérios africanos, ok? Então eles pensavam também diferente e existia até guerra, né? O historiador, né, africanista Alberto da Costa, ele chega, né, ele chega a falar isso, né? Ele chega a falar isso. Então ele diz que dentro daqueles reinos havia guerra, né? Então dentro daqueles reinos africanos, eles tinham guerras entre si e já havia escravidão também. Só que não era uma escravidão motivada pelo preconceito da cor, né? Era uma escravidão entre eles, mas jamais o motivo seria a cor, como foi aqui no Brasil, né? A questão racial, né? Ah, você é negro, é escravo. E não é assim, né? Lá a escravidão existia por captura, por guerra, né? Quando um reino vencia outro reino, levava cativo, né? Não se escravizava pela questão natural, jamais, né? No Mali, o imperador era a maior autoridade, mas ele ouvia seus auxiliares, o conselho, e sempre que precisava tomar uma decisão importante, ouvia também dois altos funcionários, o chefe das Forças Armadas e o senhor do Tesouro, que era responsável pela guarda dos depósitos de ouro, marfim, cobre e pedras preciosas. Então, ali diversos elementos, né, que eram ali cultivados, né, e eram, vamos dizer assim, preservados, né, de maneira sublime. Era o ouro
marfim, cobre, pedras preciosas, porque era de grande valia para o comércio dos malineses, certo? Olha só, Sundiata Keita preocupou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes. Por isso deslocou sua capital para Niane, ao sul do Mali. Nas estradas que ligavam Niane à região nordeste, se formaram importantes cidades africanas, como Djiné, Gao e Tombouctou. Então você tem aí, né, uma representação do que seria o Sundiata Keita, né? Você tem também aqui, como falou, nas 3 cidades mais importantes, como eu mostrei, vou voltar aqui o mapa, né? Mostrando aqui as 3 cidades mais importantes, Djiné, Gao e Tombouctou aqui, ó. Estou circulando com o mouse, certo? Então, gente, aqui está o coração do Império do Mali, certo? Você vai ver outras características do Império do Mali que vale a pena ressaltar, porque a gente pode se perguntar assim, como o Império Africano foi tão poderoso, conquistou tanto e durou tanto tempo, mais de 200 anos, né? Olha só quais eram as características deste império. Possuía um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros, com capacidade de reprimir rebeldes em casos de revolta. Você vai ver aí que eles não dominavam, né, o uso de armas de fogo, não tinha essa tecnologia de arma de fogo, embora, né, não tivesse essa tecnologia, mas manuseavam muito bem a questão de outros instrumentos de guerra, né? O arco, a flecha, a lança, né? A cavalaria. Eles tinham o domínio assim de um aparato para a guerra da época que permitiu eles conquistarem, né, vários povos. Controlava as áreas de extração do ouro. Então, a sociedade, né, que tivesse ouro tinha riqueza. É o elemento mais caro na realidade daquela época, né? Tinha uma estrutura administrativa eficiente, com representantes nas áreas sob seu domínio. Então a estrutura política também havia uma ligação ali. Cada povo ali conquistado, ele colocava um representante ali para fortalecer a política, né, de ligação, de coordenação com os povos dominados. Adotava uma política de consulta aos povos dominados e respeitava suas tradições e religiões. Bem, segundo, né, o historiador Alfredo Bolo Júnior, eles tinham também respeito às tradições religiosas, né, das outras nações que conquistavam. E também um respeito à cultura, certo? Então vamos lá. A economia do Mali, como se comportava, como era, né? O Império do Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas sua população praticava também a agropecuária e o artesanato e o comércio. Então, olha só, eles não eram somente fortes em um produto, em vários. No Vale do Rio Níger, os malineses cultivavam arroz. Olha só, muita semelhança com o que consumimos aqui no Brasil, né? Com produtos consumidos aqui. Olha só, arroz, milhete. Milhete é um milho menor que o milho que nós conhecemos, né? Principalmente nós aqui do Nordeste, né? Milhete é um milho menor. Inhame, algodão e feijão. Gente, tudo isso são produtos que nós consumimos até hoje, né? Daí a importância de estudar a cultura da África. E além disso, criavam bovinos, ovinos e caprinos. Os artesãos malineses, eram habilidosos no trabalho em metal e em madeira. Os mercadores malineses, conhecidos como vangara. Então, os comerciantes, né, mercadores que negociavam ali suas mercadorias, também eram conhecidos como vangara, certo? Eles comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e nós de cola. Gente, uma observação aqui. O sal, que hoje você não vê muito valor no sal, né? Inclusive quando uma instituição vai arrecadar cestas básicas,
Por exemplo, se for em um evento, você pode entrar com 1 quilo de alimento não perecível, menos o sal, né? Vai estar lá o aviso, porque o sal hoje não tem muito valor assim. No entanto, para aquela época, né, o sal naquela região da África, ele tem quase o mesmo valor que o ouro, certo? Até as pessoas, para você ter uma ideia, trocavam o trabalho pelo sal, né? Trabalhavam dia ou dias de serviço pelo sal, e a troco de sal. E por isso mesmo, na nossa cultura, vem a questão da palavra salário, né? Veja que importante é estudar a África. Então, o salário, né, que as pessoas recebem, essa palavra salário, esse troco, né? Porque na realidade o salário é um troco em moeda do seu esforço, né? Você vende a força física e você recebe isso em troca de dinheiro, mas naquela época era sal, por isso vem a palavra salário. Tá explicado, né? Mais uma curiosidade aí sobre a história da África. Então, no Mali, o cobre era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro, já falei. Na África Ocidental, os malineses são conhecidos até hoje como bons comerciantes. E agora vamos falar um pouco sobre Tombouctou, que era essa cidade. Essa imagem aí, né, que você está vendo no vídeo, você já pode ver um intenso comércio aí à frente, né, da mesquita aí da universidade, que é mesquita e é a universidade ao mesmo tempo, né? Hoje ali no Mali, certo? Então você vê um intenso comércio, essa foto, claro, é atual, né? E você vai ter aqui um pouco da história de Tombouctou, que ela é uma cidade situada às margens do rio Níger, o terceiro maior da África. Tombouctou servia como ponto de chegada e de partida das caravanas comerciais que atravessavam o deserto, né? Então, por Tombouctou passavam sal, ouro, minas, né? Minas malinesas. Desculpa, gente. Passavam sal e ouro das minas malinesas, os tecidos e os grãos, além de peles, plumas, marfim e instrumentos de metal. Então você vê aí um intenso comércio de vários produtos ali passando por Tombouctou. Isso na época do Império do Mali, né? A partir ali do ano de 1235. Depois, olha o que aconteceu. Ao longo do século XIV, né? Ao longo do século XIV, a cidade se tornou também um dos mais importantes centros intelectuais do mundo, reunindo cerca de 150 escolas de estudo do Corão, com milhares de estudantes vindos de vários lugares. Gente, uma observação aqui. Primeiro, né? Estamos falando de século XIV. Ter uma universidade no século XIV com 150 escolas ali é um avanço incrível para a época, porque você lembra, nessa época a Europa ela era formada de pequenos reinos, né? Então você não tinha um avanço ali, né? Um avanço, não, você tinha algo na Europa que estava começando, né? Mas Tombouctou já era uma cidade bastante movimentada e bastante intelectualizada ali, por seus estudos. E o que motivou isso foi a religião islâmica, o estudo do Corão, quer dizer, o estudo das escrituras islâmicas, né? Então você vai ver que o islamismo, né, é a religião criada por Maomé, né, que se difundiu ali a partir do século VI, né? A partir do século VI, ela se difunde ali de maneira abrangente naquela região da África, né? E olha só, gente, você vai ter também uma curiosidade aqui, né? Que as pessoas vão estudar ali, não somente os africanos, pessoas vindos de vários lugares, né? Vão estudar ali em Tombouctou, né? Então realmente era um avanço muito grande que havia em Tombouctou, né? Um avanço muito grande. E você vai ter aqui em Tombouctou foi erguida também a mesquita de Sankoré,
onde passou a funcionar a universidade de mesmo nome, que se mantém em atividade até hoje. Então, até os dias de hoje, você tem aí a cidade, a universidade, a mesquita, né, de Tombuctu. Aí está a história do povo do Mali. Claro, tem muita coisa mais a respeito. Aqui é só um resumo, gente, do que a gente pode ver. Mas se você tem algo mais interessante sobre a história da África, deixa aí nos comentários, né? Se tem alguma pergunta a fazer, deixe nos comentários que eu vou responder, ok? Vamos interagir. O canal História Interativa, ele é criado para isso, para que a gente possa interagir, estudar e aprender juntos história, ok? Um abraço a todos e o meu muito obrigado.